Fala aí, DevPro, tudo bom? No vídeo de hoje você vai entender o que é Web Scraping e basicamente eu vou compartilhar com você o que eu uso de metodologia para extrair dados da internet. O meu nome é Renzo Nutitelli, eu sou engenheiro de computação e fundador do curso Python Pro, o curso onde eu ajudo as pessoas a conseguirem as suas vagas dos sonhos na área de desenvolvimento de software. Mas vamos para o que interessa. Se você já viu alguns vídeos aqui no meu canal, você sabe que eu gosto de começar pela tradução ou etimologia das palavras. Traduzindo scrapping para o português quer dizer raspagem, e nesse caso, raspagem na internet. Esse termo eu gosto de comparar com a raspagem de tinta em uma parede. Normalmente a parede aí da sua casa deve ter uns 10 centímetros de espessura. Mas quando você quer pintar, na raspagem você vai tirar uma fina camada de tinta da parede, para deixá-la preparada justamente para a camada de tinta que você vai passar. A raspagem de dados na web lembra muito isso. Por quê? Nessa página desse vídeo que você está vendo aqui agora, imagine que você quer pegar o título. O título é uma mínima parte dentro da página HTML que constitui essa aplicação. Eu diria que 99,9% desta página não tem nada a ver com informação, mas simplesmente você tem um mundo de código HTML em torno desses dados que interessam. Então, nesse aspecto, extrair esse dado realmente é uma fina camada que você vai retirar de uma página. Esse tipo de raspagem de dados, ele é utilizado para extrair dados da internet. Só que eu vou compartilhar aqui agora, como eu prometi no início do vídeo, a minha heurística com 4 passos quando você quer acessar dados pela internet. E eu irei, obviamente, do nível mais fácil para o mais difícil. Por quê? Porque obviamente que o DevPro quer entregar o máximo de valor possível com o mínimo de trabalho. Então vamos para a primeira forma de obter dados na internet, a forma mais fácil que existe. É quando um website qualquer fornece o chamado SDK. Normalmente esse SDK é uma biblioteca escrita em alguma linguagem, como por exemplo, eu sempre vou procurar por SDK escrito na linguagem Python. Essa biblioteca nada mais é uma envoltória para essa camada de dados que o site quer que você acesse. Então no fim do dia você vai instalar a biblioteca e lá estarão presentes várias funções para você conseguir acessar e até se comunicar com uma determinada aplicação. Por exemplo, dentro do Python Pro nós utilizamos o gateway de pagamento Pagar.me. Basicamente é ele que processa os pagamentos do Python Pro e do qual nós obtemos os dados acerca dos pagamentos dos alunos. E aí o que eles fizeram? Eles escreveram SDKs em várias linguagens, em particular também no Python. E isso facilita muito o trabalho, porque simplesmente eu instalo a biblioteca e mando lá uma chamada. Olha, este aluno pagou por esse curso? E o site vai me responder e já me traduzir esses dados dentro da biblioteca. Então essa é a maneira mais fácil. E por que o Pagar.me faz isso? Porque obviamente ele quer facilitar a vida de quem está integrando com o produto deles. Toda vez que alguém integra, você passa a aumentar o faturamento da empresa. Então, quanto mais fácil for esse processo, mais a empresa vai faturar. O que nos leva então à segunda forma de se obter dados. Muitas vezes uma empresa pode ter uma equipe enxuta e que de repente não conheça de várias linguagens. Nesse caso então ela não vai conseguir produzir um SDK para cada uma das linguagens. Então nesse caso ela vai produzir o que se chama de API. API é uma sigla do inglês que vem de Application Programming Interface, ou seja, interface para programação de aplicativos. Basicamente, uma API é uma forma de comunicação que é simples de se implementar na comunicação entre sistemas. Na prática, o SDK que eu mencionei na forma mais fácil de se obter dados na internet costuma fazer acesso a essa API, só que você não enxerga nada dessa complicação. Por quê? Porque o SDK em si já resolveu este problema. Agora, quando você tem que fazer o acesso no API, você vai ter que estudar a documentação, ver quais são os endpoints, ou seja, os endereços de cada uma das chamadas que você precisa fazer, e normalmente o formato das mensagens, que hoje em dia costuma ser em JSON ou XML. Então, ele possui um nível maior de complexidade na hora de você obter os dados da internet. Por exemplo, nós já utilizamos o meio de pagamento do PagSeguro.
e lá eles não tinham um wrapper para Python. Então aí nesse caso não tem jeito, você tem que utilizar a API. Só que o que acontece? Algumas vezes você pode ter uma empresa que a equipe seja tão pequena que ela inclusive não vai conseguir produzir uma API para acesso aos seus dados. Ou às vezes a empresa pode até ser grande, mas ela não tem interesse nenhum em compartilhar os dados que ela apresenta em suas páginas. Por exemplo, um OLX ou o Google da vida não tem nenhum interesse que você consiga vasculhar os dados que eles carregam quando você está fazendo uma pesquisa de produtos. Ou, por exemplo, um e-commerce não tem interesse nenhum em compartilhar toda a base de produtos com preços, porque senão os concorrentes vão poder analisar esses preços e se posicionar de maneira a enfrentar esse concorrente dentro do mercado. Então, nesses casos, você não vai ter nenhum wrapper, nenhuma API, mas você tem, obviamente, as páginas que eles apresentam para os clientes. E é aí justamente que entra o web scraping, a forma de você obter os dados de uma página. Então, o terceiro passo, e aqui as coisas já começam a ficar mais complicadas, é você fazer um web scraping através de requisições HTTP para as páginas de um determinado site. Nesse caso, você vai obter todo o conteúdo, que como eu falei, vai vir uma página em geral HTML grande e parruda, na qual potencialmente apenas 1% dos dados ali dentro são informações que realmente você quer estruturar. Só que o que acontece? Esses dados estão no meio desse HTML. De alguma forma você deve conseguir raspar esses dados de dentro dessa página. E é aí que entram muitas vezes os frameworks que vão resolver esses problemas de acesso nessas páginas. Como por exemplo em Python nós temos o ScrapPy, que é uma mistura de scrapping com o início da linguagem de programação, o Py, o PY aqui no final do ScrapPy. Então, o que essa biblioteca vai facilitar para você em um primeiro momento é extrair os dados que você deseja de dentro de toda uma página complexa da internet e te ajudando também a fazer essas requisições e trazer esses dados para dentro do seu programa, para você poder trabalhar. Então essa é uma terceira forma de você obter dados. E a quarta forma e a mais complexa que existe é quando você tem esta página. Só que esta página ela não é carregada completamente com todos os dados quando simplesmente você faz uma requisição HTTP para ela. Hoje em dia nós temos o que se chama de página dinâmica. São páginas que carregam apenas o esqueleto e depois vão buscar os dados de maneira assíncrona, normalmente utilizando JavaScript, o que se chama de chamadas AJAX. Então, nesses casos, você não vai conseguir, com uma simples requisição HTTP, obter os dados que você deseja. Nesse caso, você vai ter que utilizar o ScrapPy, mas você vai ter que realmente carregar esta página em um navegador e esperar que os dados assíncronos sejam trazidos desse servidor. Ou seja, você realmente vai ter que fazer a mesma coisa que o seu navegador faz. Carregar o HTML e depois executar o JavaScript e esperar todas as chamadas se encerrarem para que a sua janela, a sua tela, seja toda renderizada, ou seja, apresentada na tela, para só depois você poder efetivamente extrair os dados dali. Esses dois passos são mais complicados porque quando você está escrevendo a lógica de extrair os dados, normalmente você vai contar com um formato da página. Então muitas vezes o site vai lá e simplesmente muda a identidade visual e o seu código que antes conseguia extrair os dados, agora não vai mais funcionar, porque a página não está mais naquele formato específico. Além disso, quando você começa a fazer muitas requisições para um site, você começa a aumentar a carga em cima dele. Então, se você começa a fazer muitas requisições em um volume muito grande, o site pode identificar que está sofrendo um ataque de negação de serviço, que vem do inglês, o ataque DOS, Denial of Service. Então, muitas vezes, quando ele verifica que as requisições estão sendo feitas em um número muito alto de um mesmo endereço de IP, pode ser que ele te bloqueie. E mais uma vez o seu programa vai deixar de funcionar porque você foi bloqueado pelo seu site-alvo. Nesse caso, existe inclusive uma empresa chamada de Scrapping Hub, que justamente é a mantenedora do projeto ScrapPy, que fornece toda uma infraestrutura para você poder fazer essas requisições em uma taxa controlada de requisições e inclusive alterar o endereço de IP
para que o site-alvo não identifique que as várias requisições estão vindo da mesma fonte. Então é isso. Você curtiu saber sobre a extração de dados da internet, principalmente até chegar no nível mais complexo, que é o web scraping? Então, se você curtiu, eu te convido para se inscrever aqui no canal. Toda semana eu estou colocando conteúdo de muita qualidade sobre carreira de tecnologia, programação, Python e web. E se você quer aprender a programar em Python, saiba você já programar em alguma linguagem ou não, mesmo sem saber nada, eu preparei um curso básico de Python, o link está aqui embaixo na descrição, onde você vai aprender o Python procedural e orientado a objetos. E assim descobrir se a área de tecnologia é para você também. Então, te espero no próximo vídeo. Grande abraço!